Boa noite, queridos e amados irmãos. Para iniciar, quero só dizer que eu estou com muita saudade de vocês, viu? Não vejo a hora de passar essa pandemia para podermos nos reunirmos novamente. Saudade do irmão Neto, saudade do irmão Raul, do irmão João, do irmão Luiz, do irmão Vitor, do irmão Edivaldo, das irmãs, todas elas, das crianças. Hoje o Edivaldo nos fez matar um pouquinho a saudade das meninas, colocou um videozinho muito lindo, Aninha lendo o Salmo 23. Parabéns ao irmão e à irmã Vitória pela criação dos filhos. E devemos estar, irmão, nesse período de confinamento, orando uns pelos outros. E orando que Deus possa estar também livrando o nosso país e o mundo, de um modo geral, deste grande mal que assola a humanidade. Nós sabemos que todos nós estamos melhores do que merecemos. Não merecemos nada de bom. Mas sabemos que Deus é misericordioso, bondoso, cuidadoso para com os filhos. E Ele irá cuidar de nós. Não devemos estarmos inquietos por coisa alguma, porque Deus cuidará dos seus filhos. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando grandemente. Irmãos, inicialmente eu gostaria que cada um dos irmãos, em suas orações, orassem e pedissem a Deus para a saúde do irmão Neto. O irmão Neto novamente está com o problema da hérnia de disco e está, inclusive, com dificuldade de andar novamente. Vamos estar orando pelo irmão, pela saúde dele. Vamos estar orando também pela recuperação da saúde do irmão Hilton, que teve uma pequena intercorrência de infecção urinária. E peço também que estejam orando também pelo irmão Eliseu, lá do Crato, que está com dengue. Já está bem, está em casa, no conforto lá, mas teve que ir numa UPA lá no Crato, mas graças a Deus está se recuperando. Vamos orar uns pelos outros, amém? Para iniciar, vou chamar a irmã Luciana para louvar o Senhor com um hino. Boa noite, irmãos. Irei louvar o Senhor no hino 83 do cantor cristão, A Cruz de Cristo. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo, assim, cena que a pensar muita gente induz sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tudo em me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor, ó, quem poderá sondar, sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Amém. Amém. Gostaria de pedir a cada irmão que nesse momento curvasse
suas cabeças em respeito e honra e glória ao nosso Deus para orarmos. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, te peço nesse momento que o Senhor possa estar abençoando cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar dando nesse momento um conforto espiritual para que esse mal que está assolando o mundo não possa afetar nenhum de nós no lado espiritual, Senhor. Peço também, Deus, pela saúde do irmão Neto, pela saúde do irmão Hilton, do irmão Eliseu e por cada um dos irmãos que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando a perfeita saúde. Pedimos também, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa continuar, Senhor, tendo livre curso entre os perdidos, para que possa resgatar a alma, Senhor. Te rogamos, em nome do Santo e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas. Vamos ler apenas o versículo 1, 2 e 3. Judas 1, 2 e 3. Judas, só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, que rogamos que o possa estar nos conduzindo a aprender a Tua palavra, Senhor. E não apenas, Senhor, aprendê-la, mas, Senhor, também que possamos aplicar em nossas vidas, Senhor. Que essa fé que o Senhor nos entregou, nós possamos multiplicá-la, Senhor. Que nós possamos batalhar com todo o vigor para defendê-la, Senhor. Obrigado pelo Teu santo e amado Filho que Tu deste para nos salvar. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados e muitíssimos queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus é clara, cristalina, e ela dá características para o bom soldado. A primeira da característica, o soldado tem que ser chamado, depois tem que ser santificado, depois tem que ser conservado. Chamado, santificado e conservado. Conservado por quem? Por Jesus Cristo. O soldado que não tiver estes 3 atributos, ele está lutando em vão. Ele não recebeu a fé verdadeira. Ele está apenas perdido na multidão. Porque a fé, meus queridos e amados irmãos, foi entregue uma vez aos santos. E nós, os santos, devemos batalhar por esta fé. Não é batalhar para recebê-la, é batalhar para protegê-la, para defendê-la, para preservá-la, para mantê-la. A palavra de Deus viva e permanente em nossas vidas. A fé que Deus nos deu, deve servir para nossas batalhas. Nós sabemos que a nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra as hostes infernais do maligno. Por favor, Efésios 6, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revestis-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, Judas nos escreveu diligentemente, nos exortando na necessidade de batalhar, de defender, de guerrear, para defender a fé uma vez dada aos santos. O principal campo de batalha, a principal área de atuação do salvo é defender a palavra de Deus. A nossa área de atuação é defender a palavra de Deus. Existem vários grupos contrários. Existem os grupos que dizem que Deus não existe. Existem grupos que duvidam, da existência de Deus. Esses, coitados, são frágeis, são fáceis. A melhor de todas para questionar isso para os que dizem que Deus não existe, porque você quer provar que Deus não existe? Se Ele não existe, não precisa provar nada. Não há argumento contra a existência de Deus. Os ateus, os comunistas, os socialistas, os istas que tiverem, eles são fáceis de se combater. Agora, o perigoso, a astuta cilada são os grupos religiosos, porque esses camuflam o ataque. Esses grupos, eles aparentam estar caminhando contigo, mas eles estão camuflados. Este tipo de batalha o crente deve estar preparado para enfrentar as hostes infernais. E não se surpreenda, porque o próprio Satanás se transvestiu de anjo de luz. Ora, se ele, o Senhor deles, fez isso, o Senhor com S minúsculo, por que seus ministros também não fazem? Então, meus irmãos, estes grupos ocultos são baseados em doutrinas e preceitos de homens. Existem os falsos professores, os falsos mestres, os falsos pastores, que pregam doutrinas de homem e em vão honram ou falam do nome do Senhor. Por favor, Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. É nesta linha que nós temos que batalhar. A batalha nos indica uma guerra. A batalha nos indica que devemos estar preparados para guerrear. A batalha indica que nós temos que defender a palavra de Deus. Nós que somos crentes, fundamentalistas, bíblicos, portanto, batista de doutrina, temos a missão de defender a palavra de Deus. Então, para um bom soldado poder ter êxito na sua batalha, ele tem que ter estratégia.
E uma das estratégicas básicas de um bom comandante, de um bom exército, é conhecer os inimigos. É saber com quem está lidando. A missão do salvo crente bíblico é batalhar pela fé, estando preparado para usar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por favor, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu devo estar preparado para usar a espada penetrante, que corta, que vai lá no íntimo da alma e do espírito, do osso e da medula. Eu devo estar preparado para responder também com mansidão, não de atrito, com mansidão. A razão da esperança que há em mim. Eu devo estar manejando bem esta espada. Meus irmãos, presta atenção, uma espada mal manejada, mal manuseada, ela vai furar pessoas, vai te furar. Ela vai te cortar, vai cortar pessoas. Tu tens que aprender a usar a espada. Tu tens que aprender a manusear a espada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E depois 2 Timóteo 2, 15. 1 Pedro 3, 15. Amém? Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Preparado para responder com mansidão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Preparado com mansidão. Lá em Pedro. Em Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que sabe mostrar o que é a verdade através do livro sagrado. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Nossa luta é contra as hostes infernais do maligno. E nós temos que ter sabedoria para poder usar, cortar com inteligência o mal pela raiz. Nós não podemos jogar a espada de qualquer jeito. Nós temos que manuseá-la com cuidado, com zelo, para que possamos tirar pessoas do erro, do laço do maligno. O crente bíblico fundamentalista conservado, crente bíblico fundamentalista conservado por Cristo, ele deve ser capaz de defender os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Porque quando ele consegue conhecer bem, manejar bem, manusear bem
a palavra de Deus, ele se capacita, o termo é se capacita, para destruir fortalezas e argumentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, ponham uma coisa em vossas cabeças: a palavra de Deus, bem usada, ela é capaz de destruir a fortaleza, o império do mal. Ela é capaz de destruir os argumentos. Lembre-se, nosso exército não é o maior em números. Nosso exército é pequeno. São poucos os escolhidos. Mas nosso exército é forte, porque ele é regido por Deus. Deus, nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor do nosso exército, Ele que nos capacita através da tua santa e perfeita palavra, porque nossas armas não são carnais, e sim espirituais, porque Deus nos capacita a usar a espada. Nós devemos, meus queridos e amados irmãos, na nossa guerra contra o mal, sermos fortes, mas ao mesmo tempo manso e suave. Nós temos que ser forte para resistir o ataque, e suave como uma pluma para adentrar com a palavra de Deus aos perdidos. Temos, meus queridos e amados irmãos, que entender que existe pessoas comandando o exército da infernagem maligna aqui na terra. São os ministros do inimigo. E essas pessoas, elas estão acorrentando pessoas para segui-las ao comandado, e há alguns seguidores que querem comandar, e há as pessoas que estão sendo enganadas. Amém. As pessoas que estão sendo enganadas. Então, presta atenção, é de suma importância nós entendermos que o nosso exército não trabalha para destruir. Nosso exército não destrói, nosso exército trabalha para libertar. O exército do mal destrói, o exército de Cristo liberta. Nosso trabalho era para libertar as pessoas do laço do diabo, as quais elas estão presas, e elas são presas pelas doutrinas e preceitos de homens. Por favor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a verdade, em que a vontade dele estão presos. O nosso trabalho é cortar
com o quê? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cortar o quê? Os laços. De quem? Do diabo, que está aprisionando as pessoas através dos seus ministros aqui na terra, os ministros do ismo, dos licos. Depois a gente fala sobre isso. Estas pessoas não devem serem atacadas, devem serem libertadas. Preste atenção que toda pessoa que não for santificada, separada, chamada e conservada por Cristo não é salva. Se não for salva, precisa de quê? Ouvir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvação, meus irmãos. Eu sou um homem, as pessoas me conhecem, que não conheço palavras. Meu vocabulário é um vocabulário simples do nordestino. Meu vocabulário é de uma pessoa que apenas usa a palavra de Deus com a simplicidade que há nela. E não há outra palavra a dizer a não ser: nossa guerra é para libertar, para soltar as pessoas perdidas dos laços do diabo. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, o grupo que se opõe aos ensinamentos bíblicos verdadeiros, eles vão alegar: ora, espera aí, se é Deus, é o Todo-Poderoso, se Deus é o Senhor de tudo e de todos, por que precisa de pessoas para defender a sua palavra? A resposta é clara. Deus constituiu embaixadores para rogar por ele aqui na terra. Nós, meus queridos e muitíssimos amados irmãos, devemos entender que defender significa conservar, reter, manter, preservar. Eu tenho que deixar a Bíblia, defendê-la do jeito que ela é. Defendendo apenas os textos receptos, os textos tradicionais, jamais, em hipótese alguma, usar Bíblias falsas, nem sequer para botar um versículozinho debaixo de um tapete, que é lixo. Nem para isso presta a Bíblia falsa. Nós devemos defender a palavra de Deus fiel. E em língua portuguesa, ACF e LTT. São as Bíblias que o crente usa. Diante disso, meus queridos e amados irmãos, quando nós fazemos desta maneira, Deus nos capacita a conservar o modelo. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conservar o modelo. O que é conservar? Guardar, não mudar, tomar conta, preservar. O modelo. O que é o modelo? O que é modelo? Modelo é que do jeitinho que tu recebeste, tu deve manter. Conservar a palavra de Deus. E reter a palavra de Deus. Por favor, Tito 1:9. Amém?
retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, manejando bem a palavra da verdade, manejando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando tu maneja bem, tu torna-se poderoso para demonstrar às pessoas e para também convencer os contradizentes. É de suma importância, meus irmãos, que você se alimente, que você mastigue, que você engula a palavra de Deus. Coloque para dentro de você o máximo de palavra de Deus que você conseguir absorver. Nunca, jamais terá se saciar, porque jamais nós podemos nos alimentar por completo, porque a palavra de Deus é fantástica, ela nos capacita, ela nos fortalece, e nós com esse fortalecimento vindo de Deus, se você manejar bem, se você usar bem a espada, tu vai convencer os contradizentes. Para o bom soldado, a palavra de Deus, defender a fé bíblica, não significa entrar em contendas. Não significa entrar em questões loucas, questões, o pessoal chama criacionismo, eu chamo de invencionismo. O crente não vai estar se envolvendo com criacionismo, com invencionismo de homens. O crente não vai estar perdendo tempo com coisas que não vão alimentar, que vão te desnutrir. A pergunta é: você se alimentaria de um alimento que tira a tua nutrição? Que te deixa fraco? Não. Então o alimento espiritual do crente deve ser a Bíblia. E não devemos estar com contendas de palavras. Por favor, 2 Timóteo 23 e 24, depois o 14. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Esta é uma característica do bom soldado de Cristo, manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Versículo 14. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Meus amados, nós estamos em guerra, e não é de hoje. A guerra perdura séculos. O irmão Judas já falava da guerra, que devemos batalhar pela fé. Se tu não segue a sã doutrina, tu não pode ser um soldado de Cristo. Pode ser um salvo. Tenho minhas dúvidas, mas pode. Mas se tu não seguir como regra de fé e prática unicamente a Bíblia, tu não pode estar alistado no exército de Cristo, porque tu não és um bom soldado, tu és um soldado relapso, um soldado que não irá combater o bom combate. Nós devemos entender que na guerra em defesa desta fé que uma vez Deus nos entregou, nós devemos usar a sã doutrina.
Nós fomos exortados pelo irmão Tito, no capítulo 2, versículo 1, é este versículo que tem em nossa igreja, no púlpito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O soldado de Cristo fala o que convém à sã doutrina. Se tu não manejar bem a espada do Espírito, se tu não for um obreiro preparado para manejar bem a palavra da verdade, tu não vai estar falando segundo a sã doutrina. Se tu for explicar as coisas da Bíblia por livros de terceiros, livros seculares, tu não estás preparado para estar no exército de Cristo. Se tu queres justificar tua fala usando argumentos externos, tu não estás preparado para servir no exército de Cristo. Tu, crente, fundamentalista, batista de função, deve estar falando o que convém à sã doutrina. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, estamos chegando na parte conclusiva do estudo de hoje à noite, não terminativa, mas conclusiva, para entrarmos no ponto. O que é defender? Irmãos, defender a fé bíblica é separar. O crente, me perdoe se eu repito muito crente, salvo, porque são as palavras que tem na Bíblia cristão. O crente deve estar separado da imundícia da carne e da imundícia do espírito, e de qualquer imundícia de doutrina e preceitos de homens. O crente deve estar afastado do ismos, catolicismo, calvinismo, protestantismo, comunismo, socialismo e todos os ismos. Deve estar separado. O que é separado? O que é separado? É colado ou afastado? A Bíblia nos exorta, nos manda a anotar aqueles que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que recebemos. Para o quê? Para nos afastarmos deles. Por favor, Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Se é uma Bíblia contrária à sã doutrina, desvia-vos dele. Temos a certeza clara que há homens enganando, que há homens sábios de palavra, segundo a sua própria sabedoria, não segundo a sabedoria que vem de cima, que são os falsos mestres. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Afasta-te, aparta-te. Não é junta-te. É comunismo. É outro ismo que nós estamos apartado.
Nós não participamos de evento ecumênico. Nós não participamos de evento com igrejas que não estejam em plena comunhão bíblica com a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus é perfeita e nos ensina que devemos até o herege a demonstrá-lo. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Eu usei a espada do Espírito para com o perdido, a um herege, e ele não deu ouvidos. Uma, duas vezes, me afasto, evito, porque sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando é um gerúndio, uma coisa permanente que continua acontecendo, estando já em si mesmo condenado. Citei Tito capítulo 3, versículos 10 e 11. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, lembre-se, a separação é fundamental para se defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Não dá para eu dizer, eu tenho fé em Cristo, em Deus, eu defendo a palavra de Deus, me juntando com aqueles que causam escândalos e dissensões contra a palavra. Podemos concluir, meus irmãos, que naturalmente há a necessidade da continuação da doutrina que Cristo trouxe. Há a necessidade de que a doutrina veio de cima e ela vai estar conosco até o dia que Cristo nos resgatar. João capítulo 7, versículo 16 e 17. Amém? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Pela doutrina nós conheceremos, pela palavra da verdade, que é a Bíblia. Esta é a fé que nós temos que batalhar, pela doutrina que Cristo trouxe do céu, que nós a recebemos, e nós recebemos também, juntamente com a doutrina, a obrigação de conservá-la, de mantê-la, de guardá-la, de não modificá-la, de deixá-la da mesma forma que nós recebemos. A ordem está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não devemos modificar o que é perfeito. A Bíblia é perfeita. Quando vier o que é perfeito, já veio o cânon, a Bíblia. As coisas que eram em parte foram aniquiladas, cerradas, acabaram. Hoje nós temos a palavra de Deus viva e eficaz em nossas mãos. Vamos aprender a manuseá-la. Tu aprendendo a manusear a Bíblia, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, tu poderás, meus irmãos, guerrear contra o maligno. Tu poderás defender a palavra de Deus com sabedoria daqueles que tentam transtornar o Evangelho. Em Gálatas capítulo 1, versículo 7 nos diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar
transtornar o Evangelho de Cristo. Estes que querem transtornar são os líderes. E essas são as pessoas que nós temos que combater, usando a espada do Espírito. Meus irmãos, quando nós recebemos esta fé bíblica, nós também devemos aprender que há os contrários a essa doutrina. E que também há homens amantes de si mesmo, aqueles que servem ao seu próprio ventre. E estas pessoas enganam os corações dos simples. E nós temos que usar a espada para cortar o laço do diabo, o engano dessas pessoas. Romanos 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Nós lutamos contra esses. Vamos atacar o inimigo correto. Não é com o sangue nem com a carne, mas sim com a palavra de Deus, que é capaz de destruir fortalezas e argumentos. Meus queridos e muitíssimos irmãos, cuidado com as doutrinas e preceitos de homens. Cuidado para não ser levado pelo engano de homens fraudulentos. Cuidado para que tua fé seja apenas baseada na Sagrada Escritura. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, a minha cabeça é limitada. Eu tenho para comigo que minha única regra de fé e prática é a Bíblia. Qualquer doutrina que não esteja conforme a Sagrada Escritura é anátema, maldita. E um crente não pode estar junto com maldição. O crente tem que estar junto com Deus, com a sua palavra, amém? E uma questão bem simples: quando tu fala do amor de Deus, para aquelas pessoas simples que foram amarradas pelo engano de homens fraudulentos, se eles forem de Deus, eles irão ouvir a palavra de Deus, porque é uma característica basilar dos que são de Deus ouvirem a sua palavra. 1 João capítulo 4, versículos 4 e 5. 5 e 6, perdão. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Para encerrarmos, por favor, João. Esta é uma das espadas que eu mais uso, meus irmãos, no meu evangelismo. João 8, 47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Uma dica para evangelizar: quando tu fores evangelizar, abre tua Bíblia e faz uma reunião com os ouvintes e faça um acordo. Nossa regra de fé é a Bíblia. Vamos usar apenas a Bíblia como referência. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Aí você usa esse versículo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, não ouve ismo, nem outras coisismo mais. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Onde é que está a palavra de Deus? Na Bíblia, meus irmãos. Que Deus possa, meus queridos e muitíssimos amados irmãos, nos capacitar para defender a fé que Ele nos deu
usando somente a sã doutrina. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé todos e agradecer a Deus com uma breve oração. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor, por o Senhor ter nos dado esta fé, Senhor. E mais grato ainda, Senhor, do Senhor poder também nos capacitar a batalhar para defendê-la, Senhor. Nos livra, Senhor, das doutrinas e preceitos de homem. Nos coloca, Senhor, apenas no Teu caminho, o caminho da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Senhor, também neste momento eu rogo a Ti pela saúde do irmão Neto, pela saúde do irmão Hilton, do irmão Eliseu e também de todos os irmãos que possam estar enfermos, Senhor. Te peço também pelos irmãos daqui da IBBF Esperança, da IBBF de Soledade, do pastor Miguel, dos irmãos de João Pessoa, que o Senhor possa estar nos dando tranquilidade neste momento de tribulação, Senhor, sabendo que nossa fé e nossa esperança é unicamente em Ti, Senhor. Gratos em nome de Cristo. Amém.